A Guerra dos Judeus. Parte 15. Capítulo 4. Livro 4. Capítulo 12. Os zelotes querem alterar a ordem estabelecida referente à escolha dos grandes sacerdotes. Anano, sumo sacerdote, e outros dos principais sacerdotes incitam o povo contra eles. 303. Os zelotes, pois estes ímpios davam-se a si mesmo tal nome, para se salvar dos efeitos da ira do povo, fugiram para o templo e lá fizeram sua fortaleza, estabelecendo nele a sede de seu governo tirânico. Dentre tantos males que causavam, nada era tão intolerável quanto o seu desprezo pelas coisas mais santas. Para experimentar até onde poderiam chegar suas forças e o temor do povo, tentaram servir-se da sorte para escolher o sumo sacerdote, afirmando que assim se fazia antigamente, quando tal dignidade era hereditária. Aboliam a lei para estabelecer sua injusta autoridade, mas eles ficaram confundidos em sua malícia, pois tendo feito lançar a sorte sobre uma das famílias da tribo, consagrada a Deus, caiu a mesma sobre Fanias, filho de Samuel, da aldeia de Rafrazi, que não somente era indigno de tal cargo, mas ainda tão rústico e tão ignorante, que nem sabia o que era o sacerdócio. Contra sua vontade, tiraram-no de suas ocupações do campo e o revestiram dos hábitos sacerdotais, que lhe assentavam muito mal, quase como se estivesse vestindo um ator de teatro. Ensinaram-lhe depois o que devia fazer. Tão grande impiedade passava em seu espírito apenas por um gracejo. Os verdadeiros sacerdotes, olhando de longe essa comédia, e de que modo se calcava aos pés a honra devida às coisas santas, não puderam reter as lágrimas, nem o povo suportou por mais tempo tão horrível insolência. Todos sentiram-se inflamados pelo mesmo ardor para se libertarem de tal tirania. 304. Gorion, filho de Josefo, e Simão, filho de Gamaliel, mostraram-se os mais entusiastas. Exortaram a cada qual em particular e a todos em geral a castigar aqueles usurpadores pelos seus excessos e a vingar a afronta feita a Deus pelos profanadores de seu santo templo. 305. Por outro lado, Jesus, filho de Gamala, e Anano, filho de Anano, que eram os mais ilustres em virtude e os mais atacados dentre os sacerdotes, censuraram o povo, porque não se decidia a castigar os zelotes, que era, como dissemos, o nome que eles davam a si mesmos, como se tivessem no coração o zelo pela glória de Deus, quando viviam sempre sedentos de sangue e suas mãos prontas a cometer os maiores crimes. O povo reuniu-se então e a indignação era geral, por ver os mais malvados de todos os homens terem se tornado senhores do lugar santo e praticar impunemente, à vista de todos, grandes furtos e rapinas, crimes e assassínios. Capítulo 13. Palavras do sumo sacerdote Anano ao povo, que o animam de tal modo que ele se resolve a tomar as armas contra os zelotes. 306.
Por mais irritada, porém, que estivesse a multidão contra homens tão detestáveis, não se resolvia a atacá-los, porque os julgava muito fortes e temia não poder fazê-lo com resultado. Então o sumo sacerdote Anano, fitando o templo, com os olhos marejados de lágrimas, assim lhes falou: Não devia eu morrer antes que ver a casa de Deus manchada com tanta abominação e acelerados calcarem aos pés os santos lugares, que deveriam ser inacessíveis mesmo aos homens de bem. Entretanto, eu o vejo, embora revestido dos hábitos sacerdotais, embora tenha escrito sobre minha fronte esse nome tão santo e tão augusto que não é permitido proferir, e embora nada me possa ser mais glorioso na minha idade do que morrer de dor. Mas, pois que o amor da minha vida me conserva ainda neste mundo, pelo menos, eu irei terminar meus dias na alguma solidão, onde desabafar-me-ei na presença de Deus. Como permanecer mais tempo no meio de um povo insensível aos males que o oprimem e aos quais não há ninguém que se oponha? Sois assaltados e o tolerais, atiram-vos ofensas e vos calais. Derrama-se na vossa presença o sangue de vossos parentes e de vossos dos vossos amigos, e não ousais nem mesmo com o suspiro que o vosso coração está confrangido. Houve jamais tão cruel tirania? Mas por que me queixar daqueles que a praticam mais do que de vós? Pois eles a usurparam porque tiveste pouca coragem, dispondo-vos a suportá-la. Quem impedia de exterminar esses acelerados quando eles eram ainda poucos? Não foi devido à vossa covardia que eles aumentaram tanto o seu número? Em vez de tomar as armas para exterminá-los, vós as voltastes contra vós mesmos. E em vez de reprimir, por primeiro, sua insolência e vingar vossos parentes e vossas ofensas, vós permitistes que eles saqueassem impunemente as casas e animastes em suas roubalheiras. Vendo que nenhum de vós se dispunha a lhes fazer frente, sua ousadia chegou a levar presos por cadeias, através da cidade, e encerrar numa prisão homens ilustres, que não haviam sido condenados, nem mesmo acusados, e vós também o tolerastes. Não faltava a estes acelerados para satisfazer a sua cólera que lhes tirara a vida, depois de lhes terem tirado os bens e a liberdade. Foi o que vimos fazer. Eles mataram diante dos nossos olhos, como se sacrificam vítimas, pessoas muito ilustres por sua dignidade e virtude, sem que não somente não tomasseis armas para a sua defesa, mas nem pelo menos abrisseis a boca para clamar contra crimes tão detestáveis. Ora, estáis, pois, resolvido a ficar sempre em tão vergonhosa apatia? Vendo, como vedes, profanar as coisas sagradas, conservareis respeito para com esses inimigos declarados, do que merecem mais que tudo ser reverenciado por esses demônios em carne, a quem nada impede cometer crimes ainda maiores do que aqueles que no auge da impiedade eles não poderiam cometer. Ocupando o templo, eles ocuparam o lugar mais forte da cidade, e ao qual o sagrado nome que tem não impede de ser uma verdadeira fortaleza. Tendo assim escolhido este lugar sagrado para lá estabelecer a sede de sua tirânica dominação, e tendo-vos o
pé sobre a garganta, dizei-me, eu vos peço, quais os vossos pensamentos e as vossas intenções? Esperais que os romanos venham em nosso auxílio para restituir a santidade desse templo, seu primitivo esplendor e seu antigo brilho? Porque chegamos a tal excesso de infelicidade que mesmo nossos inimigos não poderiam não sentir compaixão de nossas misérias. Não despertarei então de tal sonolência, e sereis mais insensíveis que os mesmos animais, que olhando para suas chagas e feridas, exasperam-se contra os que as feriram. Parece que esse amor da liberdade, que é o mais forte e o mais natural de todos os afetos, está apagado em vosso coração, e o da escravidão tomou-lhe o lugar, como se nossos antepassados nos tivessem dado, com a vida, o desejo de sermos escravos, quando eles sustentaram tantas guerras contra os egípcios e os medas, para se conservarem livres. Mas por que citar esse respeito a exemplo dos nossos antepassados? Que outra causa que manter nossa liberdade nos fez participantes dessa feliz ou infeliz guerra que empreendemos agora contra os romanos? Não podemos tolerar ter como senhores os dominadores do mundo, nem suportar como tiranos os da nossa própria nação. Quando se está sujeito a estrangeiros, tem-se pelo menos a consolação de atribuí-lo à injustiça da sorte. Mas toca somente aos fracos e aos amantes da servidão obedecer voluntariamente aos piores de todos aqueles que têm o nascimento de comum com eles. Bem, a este respeito eu não poderia dissimular o que vem ao meu pensamento, falando-vos dos romanos, aos quais, quanto mesmo nos tivessem atacado, não nos poderiam tratar mais cruelmente do que esses sacrílegos nos tratam. Poder-se-ia-se contemplar com os olhos enxutos os judeus despojarem o templo dos dons que os romanos mesmos ofereceram, mancharem suas mãos no sangue daqueles que eles teriam poupado depois da vitória e desfigurar toda a beleza dessa rainha de nossas cidades, que outrora vimos tão homenageada e florescente. Estes soberbos conquistadores jamais ousaram porem os pés naqueles lugares, cuja entrada é proibida aos profanos. Eles honraram nossos santos costumes e só contemplaram de longe, com respeito, essa causa santa. E os homens nascidos entre nós, instruídos como os nossos costumes e que têm o nome de judeus, com as mãos ainda tintas de sangue de seus concidadãos, têm a ousadia de entrar nesses lugares cuja santidade deve-los fazer tremer. Ora, tem a guerra estrangeira alguma coisa de comparável com essa guerra doméstica? De quanto mal que recebemos dos nossos sobrepuja os que nos fazem nossos inimigos. Falando segundo a verdade, não podemos dizer que os romanos foram os protetores de nossas leis, ao passo que estes ímpios, educados em nosso meio, lhes são os violadores? Há muitos grandes suplícios para castigar tão grandes crimes, como os desses novos tiranos. O sentimento dos vossos males não vos deve levar, sem que eu vos exorte a isso, a castigá-los como merecem. Eu sei que muitos o temem por causa de seu grande número, de sua ousadia e da defesa e respeito do lugar que eles ocupam. Mas, como eles, devem somente à vossa covardia todas essas vantagens. Eles a aumentarão, ainda mais, se vos demorardes para tomar uma generosa resolução. Seu número cresce a cada dia,
porque os maus procuram os maus. Sua ousadia crescerá também, porque nada encontrarão que a ela faça frente. Fortificarão ainda mais este lugar santo, se lhe dermos oportunidade para isso. Porém, se marcharmos corajosamente contra eles, as recriminações de sua consciência os encherão de espanto. Em vez de tirar vantagem da posição desse santo lugar, que está sobre todos os outros, a imagem de tão grande crime, como o de terem apoderado dele por meio de um sacrilégio, apresentar-se-á aos seus olhos e lançará o terror em seu espírito. Por que não esperarmos em Deus para exercer sua vingança justa contra esses ímpios? Não fará voltarem-se contra eles os dardos que eles nos atiram, para que assim morram por suas mesmas mãos? Somente a nossa presença fá-los-á perder a coragem. Mas, mesmo que nos devesse custar a vida, e nós não pudéssemos salvar nem nossas esposas e filhos, não seríamos nós ainda muito felizes de morrer pela glória de Deus e pela honra dos lugares consagrados ao seu serviço, expirando às portas do seu santo templo? Não vos faltaram bons conselhos, nem vô-los faltarão, para agirdes com prudência nessa empresa. E não é somente com palavras, mas expondo-me aos maiores perigos, que eu pretendo animar-vos a isso com o meu exemplo. (307) Por maiores e fortes que fossem estas razões para induzir o povo a tomar as armas, Hanano, entretanto, não esperava ter bom resultado em empresa tão difícil, quer por causa do grande número de zelotes, quer pela sua força, pela sua pertinácia, e porque eles não esperavam, se fossem vencidos, obter o perdão de tantos crimes. No entanto, ele julgava que nada havia que não devesse antes tentar, do que abandonar a república em tão grave perigo. O povo ficou tão impressionado com suas palavras que pediu com grandes gritos que o levasse contra aqueles traidores, pois não havia perigo que todos eles não estivessem dispostos a correr por uma justa causa. Capítulo 14. Luta entre o povo e os zelotes, que são obrigados a abandonar o primeiro recinto do templo e a se retirar para o interior do mesmo, onde Hanano o cerca. (308) Hanano, vendo que o povo tão bem disposto escolheu os que julgou mais aptos para tal empresa, os organizou. Os zelotes que tinham espiões foram avisados de sua intenção, atacaram-nos com pequenas tropas e confusamente, e não perdoaram a um só dos que puderam apanhar. Hanano, então, reuniu o povo. Era mais numeroso que os inimigos, mas os zelotes estavam muito bem armados. A coragem supria de ambos os lados ao que faltava. Os habitantes, vendo-se com armas nas mãos, reduplicaram sua animosidade contra aqueles ímpios. Os zelotes, sua ousadia. Os primeiros estavam persuadidos de que a sua segurança dependia do extermínio daqueles malvados, e estes sabiam muito bem que não havia recurso para eles, entre a vitória e o suplício. Com essa disposição iniciaram a luta. Os zelotes tinham a vantagem de estar acostumados a obedecer aos seus chefes. 309. O primeiro combate travou-se perto do templo, a pedradas. Os que fugiam eram mortos a golpes de espada pelos inimigos. Assim, muitos de ambos os lados foram mortos na luta.
Os feridos, do lado dos habitantes, eram levados para suas casas. Os zelotes levavam os seus para o templo, sem temer violar a santidade de nossa religião, manchando-o de sangue. Mas os zelotes tinham sempre vantagem. O povo cujo número crescia, não podendo mais tolerá-lo, irritou-se contra os que demonstraram pouca coragem, e em vez de lhe dar passagem para fugir, obrigava-os a voltar ao combate. Todos marchavam em seguida, unidos. Os zelotes não eram capazes de resistir e fugiam. Anano perseguiu-os com entusiasmo e os obrigou a abandonarem o primeiro recinto que ocupavam, para se retirar no interior e fechar as portas do templo. A respeito de Anano por aquelas portas santas, fez que não ousasse arrombá-las. Embora os zelotes lançassem dardos do alto, ele não julgou em consciência poder, quando mesmo os tivesse vencido, permitir que o povo entrasse no templo antes de ser purificado. Contentou-se em escolher naquele grande número 6.000 dos mais bem armados, para pô-los de guarda junto dos pórticos, e determinou que seriam sucessivamente substituídos por outros 6.000. Os mais ilustres disso não estavam isentos. Mas quando chegava a sua vez de entrar de guarda, tomavam entre o povo outras pessoas, as quais pagavam para ir em seu lugar. Capítulo 15. João de Giscala, que fingia estar do lado do povo, o trai, passa para os zelotes e o persuade a chamar os idumeus em seu auxílio. 310. Assim, o partido do povo era o mais forte, mas João, que sabemos ter fugido de Giscala, foi a causa de sua ruína. Como ele era muito mau e tinha desmedida ambição, havia muito tempo que acariciava a ideia de erguer sua fortuna particular sobre as ruínas da pública. Para conseguir ao seu intento, fingiu unir-se a Anano e querer secundar seu zelo. Por esse motivo, assistia durante o dia com seus auxiliares mais importantes a todas as suas reuniões e conselhos, e visitava de noite todos os guardas. Depois, informavam os zelotes de tudo o que passava e os tinha bem avisados de que o povo não tomaria uma deliberação qualquer sem que ele logo lhe a comunicasse. Mas, ao mesmo tempo, a fim de impedir que sua maldade fosse descoberta, não havia atenções que ele não dispensasse a Anano e aos outros chefes do povo, nem solicitude que não tomasse para lhe ser agradável. Ia a tal excesso a sua gentileza que chegou a produzir um efeito contrário naqueles que pretendia atrair. Sua excessiva complacência, o fato de ele assistir a todos os conselhos, sem ser chamado, e ainda Anano, vendo que os inimigos eram avisados de tudo, por fim, veio a suspeitar dele. Mas era difícil e mesmo impossível afastá-lo, tanto ele era esperto e conseguira conquistar a confiança dos que tinham a direção de todos os negócios. Assim, julgou-se que o melhor que se podia fazer era obrigá-lo com juramento a ser fiel ao povo, a conservar, em segredo, todas as deliberações e a servir-se dela com todas as suas forças contra os rebeldes. O traidor não hesitou em fazer o juramento. Então, Anano e os outros, confiando na sua palavra, não somente tiveram dificuldade em admiti-lo em todos os conselhos, mas o escolheram para levar aos zelotes propostas de um acordo. Tanto temiam que, por sua culpa, o templo fosse manchado com o sangue de algum dos judeus. O pérfido homem foi falar com os zelotes e fez um papel totalmente contrário, como se o juramento que fizera houvesse sido em favor deles e não contra. Disse-lhes que não havia perigos aos quais não se havia exposto para informá-los de todos os intentos de Anano, e vinha avisá-los de que todos
Não tinham ainda passado tão grande perigo se Deus não os ajudasse, porque Anano tinha persuadido o povo a pedir auxílio a Vespasiano, rogando-lhe que viesse imediatamente tomar posse da cidade, e tinha declarado que no dia seguinte todos se purificariam, a fim de que, com o pretexto de piedade, entrassem, por bem ou por mal, no templo. Que ele não via no estado em que as coisas se encontrava como resistir por mais tempo a um cerco contra tão grande número de inimigos, mas que por uma providência particular de Deus, ele lhes tinha sido mandado para fazer propostas de acordo, com o fim de que Anano tinha de surpreendê-los e de atacá-los quando menos o suspeitassem. Que eles, para se salvar, tinham um único meio, isto é, tomar um destes dois partidos, ou entregar-se, suplicando a vida aos que os mantinham cercados, ou pedir auxílio estrangeiro, para se porem em condições de lhes opor resistência, pois do contrário estariam vencidos e não poderiam esperar obter deles o perdão de tantos males que lhes tinham feito, por maior arrependimento que mostrassem. E ao contrário, seu desejo de se vingar aumentava sempre mais, quando se vissem em condições de podê-lo fazê-lo sem temor, que nada havia que eles não devessem temer dos parentes e dos amigos, dos que eles haviam matado, e do furor que dominava o povo por causa da abolição de suas leis e de seus costumes, mas que quando mesmo alguns estivessem dispostos a perdoá-los, eles seriam obrigados a ceder à sua violência. 311. João, com estas palavras falsas e fingidas, lançou o terror no espírito dos zelotes. Não lhes declarou abertamente qual o socorro com que eles se deveriam fortalecer. Entretanto, via-se que ele queria falar dos idumeus. Dizia em particular aos chefes dos zelotes que Anano era um homem cruel e que era particularmente deles que ele se tinha resolvido vingar. Eleazar, filho de Simão, e Zacarias, filho de Anficano, ambos da família sacerdotal, eram dos principais chefes, e nenhum outro era tão importante como Eleazar, quer pela prudência, quer pela ação. Como o discurso de João os havia persuadido de que a intenção de Anano era fortalecer o seu partido, com o auxílio dos romanos, e que eles tinham ódio particular contra eles, não sabiam o que fazer nas diversas contingências do momento, porque de um lado julgavam que o povo estava prestes a atacá-lo e eles viam, por outro lado, que o auxílio proposto estava tão longe que se julgavam perdidos antes que pudessem obter. Mas, por fim, determinaram pedir o auxílio dos idumeus e escreveram-lhes dizendo que Anano, depois de ter enganado o povo, queria entregar a cidade aos romanos. Eles se tinham retirado ao templo para não abandonar a defesa da liberdade pública, que eles tinham sido cercados e estavam prestes a ser atacados, se não se impedisse, com um auxílio imediato, que eles caíssem nas mãos dos inimigos e a cidade nas dos romanos. Encarregaram os portadores dessas cartas de dizer verbalmente várias outras coisas aos daquela nação que tinha mais autoridade. As pessoas que escolheram para essa incumbência chamavam-se ambos Ananias. Ambos muito corajosos, eloquentes e capazes de persuadir, e o que mais importava, aptos para desempenhar tão importante incumbência. Estavam eles certos de que os idumeus viriam imediatamente, porque esse povo é tão brutal e tão amigo das novidades que nada é mais fácil do que induzi-los à guerra. E ele vai com a mesma alegria para um combate como os outros para uma festa. Capítulo 16. Os idumeus vêm em socorro dos zelotes. Anano recusa-lhes a entrada em Jerusalém. Discurso que Jesus, um dos sacerdotes, lhe faz do alto de uma torre. A resposta.
312. Aqueles enviados conseguiram sair sem que Anano nem as sentinelas não só lhes impedissem a passagem, mas nem mesmo vieram a saber do que acontecia. Os governadores da Idumeia apenas receberam as cartas, correram como loucos por todo o país, incitando os outros à guerra. Todos tomaram das armas, com tanto entusiasmo para defender a liberdade da capital, que em menos tempo de que se podia imaginar, reuniram-se uns 20.000, comandados por 4 chefes, João e Tiago, filhos de Sossa, Simão, filho de Catlas, e Finéias, filho de Cluzote. 313. Ante o aviso de que os idumeus estavam para chegar, Anano resolveu não deixar entrar na cidade e colocou guardas nas defesas e nas trincheiras. Não julgou, entretanto, conveniente tratá-los como inimigos, mas procurou com razões levá-los à paz. Jesus, que era o mais antigo dos sacerdotes, falou-lhes a esse respeito do alto de uma torre, de onde podiam ouvi-lo muito bem. No meio! Disse-lhes ele. No meio de tantas perturbações e males que afligem a capital da nossa nação, nada é mais surpreendente, pelo que nos parece que a sorte conspira juntamente com os piores homens do mundo para destruí-la. Que há de mais estranho do que virdes contra nós em favor destes celerados, com a mesma solicitude como se nós vos tivéssemos chamado em nosso auxílio para nos defender contra esses bárbaros? Se tinhais a mesma intenção que aqueles que vos fizeram vir, não haveria motivo de nos admirarmos, pois nada une mais os homens do que a conformidade de seus sentimentos. Mas como vossos podem ter relação com esses malvados, pelos quais vos declarais? Não poderíamos considerar suas ações, sem ver que não há suplícios que eles não mereçam. Eles são o que há mais de vil do povo dos campos, que depois de ter gasto na devassidão o pouco de bens que possuíam, pilhado, e em seguida as vilas e aldeias, roubado, não sentiram temor de vir a esta cidade santa, não somente para continuar a praticar roubos e assaltos, mas para acrescentar os assassínios aos roubos e sacrilégios. O bem dos que eles massacraram só serve para satisfazer a sua ambição. E pela mais horrível de todas as profanações que eles embriagaram, mesmo aos pés do altar. Vós vindes, ao contrário, armados, como soldados prontos a combater, como se esta capital tivesse recorrido ao vosso auxílio para resistir a inimigos externos. Assim, não tenho razão de dizer que parece que a sorte seja tão injusta que conspira convosco em favor daqueles celerados contra a vossa própria nação. Confesso não poder compreender de onde vem essa deliberação tão pronta que tomastes, nem que razão vos pode levar a auxiliar homens tão detestáveis contra um povo que é vosso aliado. Será que vos disseram que nós queremos chamar os romanos e trair nossa pátria? Pois eu sei que alguns dentre os vossos disseram que viestes para impedir que Jerusalém seja escravizada. Ora, se for assim, jamais poderei compreender a maldade daqueles que ousaram intentar tão negra calúnia. Há, entretanto, motivo de crer que vos querem persuadir disso, pois amando tanto a liberdade que vós a amais,
e estando sempre prontos a combater para impedir que ela sucumba sob uma dominação estrangeira, puderam incitar-vos contra nós, declarando-vos falsamente que nós éramos tão covardes a ponto de suportar a escravidão. Mas considerai, eu vos rogo, quem são os que nos caluniam deste modo, e julgai da verdade, não por palavras vãs, mas com provas sólidas e evidentes. Que vantagem há de que, depois de nos termos expostos a tantos perigos, para conservarmos nossa liberdade, queiramos agora receber os romanos como senhores? Não podíamos. Ou não sacudir o seu jugo, ou depois de tê-lo sacudido, voltar à obediência sem esperar que eles devastassem nossos campos e assaltassem nossas cidades? Mas mesmo quando quiséssemos tratar com eles, podê-los-íamos fazê-lo agora. Que a conquista da Galileia aumentou tanto a sua altivez e a ousadia? Não seria a morte muito mais suportável do que a vergonha de dobrar os joelhos diante deles? Quando víssemos se aproximar de nossas muralhas, acusem-se, alguns dos principais dentre nós, de ter tratado secretamente com os romanos. Ou acusa-se de todo o povo de tê-lo feito depois de uma deliberação geral. E se somente alguns particulares que se acusam, se forem somente alguns, devemos então dizer que são nossos amigos ou domésticos que entregamos nessa traição e apresentar pelo menos um que tenha sido preso nesse mistério, com documentos em seu poder. Se tudo isso fosse verdade, como algum desse grande número que somos, nada teria sido descoberto? Como, ao contrário, esses poucos homens encerrados no templo, sem poder sair para entrar na cidade, como poderiam ter tido conhecimento do que se estava tratando secretamente? Quando eles não se julgavam em perigo, nós éramos tidos como traidores. E agora, precisamente, quando estão prontos a receber o castigo de seus crimes, inventaram essa calúnia. E se a todo o povo se acusa de ter entrado em entendimentos com os romanos, deveria tal deliberação ter sido tomada num conselho ou assembleia geral. Se assim fosse, não o teria sabido tão depressa. Não somente por uma notícia vaga e geral, confusa, mas por meio de alguém que vos teria sido enviado expressamente para vos avisar de uma coisa tão importante. Quem não vê que se nós nos quiséssemos submeter aos romanos, não precisaríamos nem de tratados, nem de embaixadores? Ninguém se pode citar que tenha sido escolhido para esse fim. São suposições de pessoas que se veem à borda do precipício. E se essa cidade fosse tão infeliz por ter que perecer por uma traição, somente aqueles que nos acusam falsamente seria capaz de acrescentar a este último crime a tantos outros que cometeram, a fim de completar por uma tão vergonhosa suposição e uma tão negra perfídia a medida de seus sacrilégios e de suas impiedades. Estando armados como estais, não vos obriga a justiça a vos unirdes a nós para determinarmos esses tiranos que espezinharam todas as nossas leis, para fazer reinar em seu lugar o assassínio e a violência. Que depois de ter ousado eliminar à vista de todos homens das mais ilustres nobrezas, inocentes, acorrentaram-nos, encerraram-nos em cárceres e por fim assassinaram-nos. Quando tiverdes entrados na cidade como amigos e não como inimigos, podereis constatar com os vossos próprios olhos a verdade que vos estou dizendo. Vereis as casas saqueadas, as mulheres e os parentes dos que foram tão cruelmente massacrados vestidos de luto, e por toda parte gemidos e lágrimas, porque não há ninguém que não tenha experimentado os efeitos da raiva desses ímpios. A desolação é geral.
Seu furor chegou ao excesso, pois não se contentando de ter devastado todos os campos e saqueado todas as cidades, eles não pouparam nem mesmo aos que podemos dizer ser o chefe, o ornamento e a glória da nossa nação. E por uma ousadia criminosa que sobrepuja toda a imaginação, eles se apoderaram do templo de Deus. Foi desse lugar sagrado que eles nos atacaram. Este lugar sagrado lhes serviu de abrigo quando perseguimos. E por fim, é este lugar santo que lhes fornece um arsenal de armas, de que eles se servem para nos atacar e para se defender. Assim, esses monstros de impiedade, nascidos entre nós, gloriam-se de calcar os pés à augusta casa do Senhor, a qual todas as nações da terra respeitam e veneram. Sentem alegria em ver tudo levado ao excesso. Cidades armadas contra cidades, povos contra povos, províncias inteiras conspirarem para sua própria ruína. Que há, pois, de mais digno do que unirdes vossas armas às nossas para exterminar esses malvados? Castigá-los pelos embustes e injúrias que vos fizeram, quando, em vez de vos temer como vingadores de seus crimes, eles vos chamaram em seu auxílio. Se julgais dever ter alguma consideração às suas palavras, podeis, sem que vossas tropas sejam consideradas, nem mesmo como inimigas, nem mesmo como auxiliares, entrar sem armas na cidade e julgar sobre as nossas questões. Pois ainda que não vejamos o que poderia alegar em sua defesa esses sediciosos, manifestamente culpados de tantos crimes, e que não somente nos permitiram abrir a boca a tantos homens de bem que eles cruelmente fizeram morrer, sem que tivessem sido acusados, nós consentimos que a vossa chegada lhes conceda essa graça. Mas se não quereis nem tomar parte na nossa justa indignação contra esses ímpios, nem ser de juízes entre eles e nós, não vos resta um terceiro partido a tomar. Isto é, ficar neutros, sem ofender a nossa desgraça, nem vos unirdes àqueles que pretendem destruir esta cidade metropolitana. Se tendes ainda suspeitas de que algum de nós tenha tratado com os romanos, podereis colocar homens em todos os caminhos para surpreendê-los e castigá-los severamente, se isso for verdade. Mas, se todas essas razões não vos impressionarem, não deveis julgar estranho que nós vos fechemos as portas, até que tenhais deixado as armas. 314. Jesus, assim falando, irritou ainda mais os idumeus, por verem que se lhes impedia a entrada na cidade, e muito mal o escutaram. Seus chefes não podiam tolerar igualmente a proposta de deixar as armas, porque consideravam como um sinal de escravidão essa submissão a uma autoridade que não tinha nenhum direito de dar ordens. Assim, Simão, filho de Catlas, um deles, depois de ter com muita dificuldade acalmado a multidão, subiu a um lugar elevado, de onde podia ser ouvido pelos sacerdotes, e lhe falou nestes termos: Não me admiro por ver que sitiais no templo os defensores da liberdade pública, pois nos fechais as portas de uma cidade cuja entrada deve ser livre a todos de nossa nação. E sem dúvida vos ides coroar de flores para receber os romanos. Vós vos contentais de nos falar do alto de uma torre e quereis nos obrigar a deixar as armas que tomamos pela liberdade pública. Em vez de vos servirdes dela para a defesa de nossa capital, vós nos propondes sermos juízes de vossas questões. Ao mesmo tempo,
quando acusai os outros de ter feito morrer alguns dos vossos concidadãos, sem que tenham sido condenados, vós vos condenais a vós mesmos e a toda a nossa nação, pelo ultraje que podeis fazer aos vossos irmãos, recusando-nos a entrada de uma cidade, o que não se faz nem mesmo aos estrangeiros, que a ela vêm trazidos pela piedade. E assim que reconheceis os favores que nos deveis, por termos tão prontamente tomado as armas e feito tanto esforço para vos vir ajudar e para vos manter livres, devemos prestar fé às vossas acusações contra os que estão cercados? E o que o fazeis unicamente para impedir os efeitos de sua tirania, recusando a todos a entrada em vossa cidade, quando vós mesmos pretendeis exercer sobre nós uma verdadeira tirania, obrigando-nos a obedecer às vossas ordens imperiosas e injustas? Tão grande contradição entre as vossas palavras e as vossas ações não é talvez intolerável? Vós não nos recusais, recusando-nos a entrada em vossa cidade, a liberdade de oferecer sacrifício a Deus, como fizeram nossos antepassados. E vós acusais ao mesmo tempo os que tendes cercados no templo, porque eles castigaram traidores, aos quais vós dais o nome de inocentes e pessoas de condição. A única falta que eles cometeram foi de não terem começado por vós, que tinhais partes mais de que qualquer outro em tão infame traição. Mas, se seu proceder foi tão fraco, o nosso será mais vigoroso. Nós conservaremos a casa de Deus. Defenderemos nossa pátria comum contra os inimigos estrangeiros e domésticos. Conservaremos vós, sempre sitiados, até que os romanos vos venham libertar. Ou que o desejo de manter a liberdade vos faça voltar ao cumprimento do dever. Capítulo 17. Último capítulo da nossa leitura de hoje. Sobrevém espantosa tempestade, durante a qual os zelotes sitiados no templo saem e vão abrir as portas da cidade aos idumeus, que depois de ter sido derrotado, o corpo da guarda dos habitantes que cercavam o templo apoderam-se de toda a cidade, onde praticavam toda sorte de horríveis crueldades. 315. Simão falou assim, e todos os idumeus demonstraram com gritos que aprovavam o que ele tinha dito. Jesus retirou-se muito triste por ver na disposição em que eles se achavam que a cidade era presa de uma dupla guerra. Os idumeus, por seu lado, não estavam em menor agitação de espírito. Eles não podiam tolerar a ofensa que se lhes havia feito, por não se lhes terem aberto as portas. Achava que os zelotes não eram tão fortes como eles haviam imaginado, e o desgosto por não poder socorrê-los os fazia arrependerem-se de se ter vindo. A vergonha de voltar sem nada ter feito levou-os, entretanto, a outros sentimentos. Assim, resolveram ficar e acamparam perto das muralhas da cidade. 316. Na noite seguinte, sobreveio uma horrível tempestade. A violência do vento, a impetuosidade da chuva, a quantidade de relâmpagos, o ribombar horrível do trovão e um tremor de terra, acompanhado de rugidos, perturbou de tal modo a ordem da natureza que todos julgaram presságio de grandes desgraças. Os habitantes de Jerusalém e os idumeus
eram a esse respeito da mesma opinião. Estes últimos acreditavam que Deus estava encolerizado por eles terem tomado as armas. Julgavam não poder evitar o castigo se continuassem a fazer a sua guerra à capital. Hanano e os de seu partido estavam persuadidos de que Deus, declarando-se daquele modo em seu favor, fariam-nos vencedores sem combater. Mas os fatos demonstraram que uns e outros se enganavam. 317. Os idumeus, durante a tempestade, uniram-se, apertando-se uns aos outros, cobrindo-se com seus escudos. Os zelotes, que estavam ainda mais aflitos do que eles mesmos, reuniram-se para deliberar sobre os meios de ajudá-los. Os mais ousados propuseram atacar o corpo de guarda dos sitiantes e, depois de os terem repelido, abrir as portas da cidade aos idumeus. Disseram, para apoiar sua opinião, que a execução daquele projeto não era tão difícil como se poderia imaginar, porque a maior parte dos que compunham o corpo de guarda eram homens mal armados e pouco aguerridos. Atacando-os de improviso seria fácil vencê-los. A grande tempestade havia encerrado a todos os outros em suas casas e dificilmente eles se poderiam reunir. Porém, mesmo quando a empresa fosse mais arriscada, não havia perigo aos quais eles não se devessem expor antes que ter vergonha de deixar perecer tantas tropas que tinham vindo socorrê-los. Os mais prudentes eram de parecer contrário, porque viam que não somente haviam dobrado o número de guardas do lado em que eles estavam, contudo, os muros da cidade eram também mais cuidadosamente vigiados por causa dos idumeus que estavam perto e não duvidavam de que Hanano fazia, segundo o costume, a ronda em todas as horas da noite, pois era certo que ele sempre fazia assim. No entanto, para sua infelicidade e dos seus, mais do que por negligência, naquela noite ele tinha ido descansar um pouco e quando a tempestade começou a amainar, os que montavam guarda à porta do templo estavam cansados e com sono. 318. Os zelotes decidiram-se. Cerraram com ferramentas que acharam no templo os ferrolhos e os gonzos das portas, e nisso o vento e os trovões muito ajudaram, pois os que vigiavam não ouviram ruído algum. Saíram depois do templo, deslizaram mansamente até as portas da cidade e abriram-nas, do mesmo modo como haviam aberto as do templo. A princípio, os idumeus julgaram que Hanano que vinha contra eles e tomaram as armas. Mas logo o perceberam e entraram na cidade. Se no furor em que estavam eles tivessem naquele momento voltado suas armas contra o povo, tê-lo-iam passado a fio de espada. Mas os zelotes disseram-lhes que como eles tinham vindo para socorrê-los, deveriam começar por libertar os que estavam encerrados no templo, e que depois de ter dizimado o corpo de guarda dos sitiantes, se-lhes ia fácil apoderar-se da cidade. Ao passo que, se antes da libertação dos habitantes dessem o alarme, eles reunir-se-iam em tão grande número que poderiam sem dificuldades atingir os lugares mais elevados, onde seriam impossível atacá-los. Os idumeus aceitaram essa advertência, entraram pela cidade, no templo, e, seguidos por aqueles que lá esperavam com tanta impaciência, tornaram a sair imediatamente para juntos atacarem o corpo da guarda dos sitiantes. Mataram os que estavam dormindo. Os gritos dos demais deram o aviso. Os habitantes então tomaram as armas com aquele espanto que bem se pode imaginar. Entretanto, como eles julgavam, a princípio, que só tinham de combater contra os zelotes, não punham em dúvida poder vencê-los por seu grande número. Mas quando viram que os idumeus haviam entrado na cidade, juntamente com eles, foram tomados de tal terror que a maior parte abandonou as armas e começou a gritar e se lastimar. Outros iam espalhando pela cidade a triste notícia de sua ruína, e somente um pequeno número de jovens,
teve a coragem de opor resistência, enfrentando vigorosamente os inimigos. Ninguém, porém, ousava vir em seu auxílio. Tanto a entrada dos idumeus lhes havia abatido o ânimo. Contentavam-se com vãs lamentações, que ressoava no ar com os gritos das mulheres. A tanto barulho juntava-se os gritos dos idumeus, que os dos zelotes aumentavam, e a tempestade tornava ainda mais espantoso. Os idumeus eram naturalmente muito cruéis, e o que eles tinham sofrido com essa grande tempestade os havia irritado muito contra os que lhe haviam fechado as portas. Por isso não pouparam ninguém. Os que recorriam aos rogos não experimentavam menos sua desumanidade do que os que lhes resistiram, e era-lhes inútil alegar serem todos do mesmo sangue, e comum a todos. Aquele augusto templo consagrado a Deus. Os idumeus sufocavam-lhes com a morte as palavras na boca, e não restava àqueles infelizes habitantes um meio de escapar, nem qualquer esperança de salvação. Seu temor contribuía ainda mais para sua ruína do que o furor dos idumeus, porque os fazia apertarem-se de tal modo que, não podendo recuar, eles não erravam um golpe sequer. Alguns, para evitar serem mortos pelos idumeus, matavam-se, atirando-se dos altos das muralhas. O sangue corria de todos os lados em redor do templo, e quando o dia começou a raiar, havia 8.500 corpos estendidos no chão. Continua no próximo capítulo. Obrigado pela companhia. Se gostou da leitura, deixe o like. Acesse a playlist deste canal e ouça a narração deste livro desde seu princípio. Aproveite para curtir as demais obras narradas no canal. Deus vos abençoe. Te encontro na próxima leitura. Valeu, pessoal!